Oi, pessoal. Nós estamos saindo aqui da sede da Polícia Federal. Hoje nós viemos aqui junto com a presidenta Dilma, com o senador Requião, o senador Lindbergh. A presidenta tentou visitar o presidente Lula, foi indeferido o seu pedido. Aliás, nós não estamos entendendo por que ao presidente Lula é negada a visita de amigos. E da ex-presidenta Dilma. É injustificável isso. Nós estamos vivendo dias inexplicáveis para a democracia brasileira. Acho que a presidenta Dilma, pela vivência que ela já teve de situações de exceção no país, tem muito mais a falar sobre esse momento do que eu. Então, quero passar ela aqui para falar um pouco com vocês sobre essa situação. Olha, eu lamento muito, pessoal, que nós não tenhamos podido visitar o presidente Lula. Por quê? Porque o presidente Lula não está num regime de isolamento. Então, o que explica que nós não possamos visitá-lo? Nós, os amigos, os companheiros, aqueles que têm uma grande consideração e um respeito imenso por ele. É um momento muito difícil da democracia no Brasil, quando um ex-presidente não pode receber visitas. E isto, eu acho que nem no momento em que a ditadura militar estava em plena operação no Brasil foi tão rígido. Porque naquela época, não só os familiares e os advogados podiam, mas amigos credenciados também. Então, o que explica que em plena democracia, mesmo com restrições, mesmo uma democracia mitigada, com um estado de exceção avançando, é inadmissível que a forma que regulem a prisão do presidente Lula seja extremamente restritiva. Ele não pode estar condenado à solitária, ele não pode estar condenado a receber visita de umas poucas pessoas. Afinal de contas, ele tem paradeiro certo, sabido, e está, ao que se saiba, cumprindo pena. Então a situação não pode ser que está ocorrendo conosco. Eu lamento e acho que o Brasil deve uma explicação a todo o povo brasileiro. Nós devemos essa explicação. Como é possível que, em plena democracia, um presidente da República possa ser impedido de conversar com seus companheiros e amigos? Senador Requião. Mais uma vez, estamos aqui, Polícia Federal, acompanhando a nossa presidente Dilma Rousseff, na tentativa de fazer uma visita ao presidente Lula. Mas a juíza de execuções penais impediu que isso ocorresse. Como disse a presidente Dilma, o Lula está segregado, está numa situação completamente contrária à situação real de um preso no Brasil. Eu, particularmente, espero que isso não dure muito tempo. Eu não digo que não dure a proibição de visita, eu digo que não dure a prisão. Mais hora, menos hora, o Supremo Tribunal Federal vai viabilizar a soltura do presidente Lula. Eu comparo a punição do presidente Lula, por exemplo, imaginando que eu, que fui governador 3 vezes, de repente tivesse um amigo, empreiteiro ou não, ganhado na saída uma caneta Montblanc. E hoje eu teria sido preso por isso. A proporção daquele apartamento sem vergonha de Guarujá com a caneta Montblanc é menor, porque o Lula era o presidente da 7ª potência econômica do mundo. Ninguém pode se acreditar, se convencer que o presidente do Brasil fosse subornado com apartamento. Esse suborno nunca houve. Essa prisão foi uma maneira de evitar a participação do Lula na eleição para a presidência da República. Mais do que isso, o Lula está afastado, o foco está em cima da prisão do Lula, mas ao mesmo tempo o Brasil está sendo destruído pelo governo federal. Por exemplo, agora 4 usinas de refinamento de petróleo estão sendo vendidas para grupos estrangeiros. O Brasil está perdendo o controle soberano do subsolo e do petróleo, da água, dos minérios, do cobre que tentaram entregar para o Canadá lá na Amazônia. É isso que está por trás dessa prisão do presidente Lula, que não tem nenhum cabimento. Pessoal, e amanhã está marcada uma visita dos deputados aqui
Amanhã tem visita dos deputados aqui. Essa juíza não pode impedir a visita de deputados. É uma comissão externa, oficial, uma decisão de um outro poder. Então é um escândalo. Amanhã vai ser um grande impasse aqui. Porque os deputados não pediram autorização à juíza. Eles não tinham que pedir de autorização à juíza. Vamos agora escutar a presidenta Dilma que vai falar aqui. Vamos parar aqui para fazer a foto? Aí depois eu faço isso aqui. Vamos fazer a foto. Beleza? Agora vamos ali do outro lado da rua pra gente dar a coletiva. Todo mundo ali do outro lado, por favor. Oi, querido, tá bom? Vamos abrir aqui, por favor. Camaradas, vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Viva a mídia ninja. Vamos abrir, por favor. Vamos abrir, por favor. Ali, ó. Por favor, vamos abrir aqui. Não, tem que ser mais pra frente, presidente. Mais pra frente. Os tripés da Eu preciso que todos abram aqui, por favor. Aqui, ó. Vocês querem aqui? Camaradas, vamos abrir. Vamos abrir. Presidenta, pode vir. Pode vir aqui, presidenta. Dá licença um pouquinho. Mais um passinho. Presidenta, mais pra frente um pouquinho. Presidente, mais pra frente. Pode vir mais pra frente, presidente. Isa, consegue não? Mas Cuidado aí, vai derrubar a câmera. vai ter que Cuidado. Eu vou tentar. Deu certo, hein? Eu vou conseguir. Só um segundo. Vamos baixar um pouquinho. Abaixar aí, pessoal. Abaixar aí. Vou baixar. Amigo, Pode falar. foi aí? Olha, Foi aí? eu vim aqui visitar o presidente Lula. Infelizmente, não houve autorização por parte da juíza que faz a execução penal da sentença. Eu acredito que é uma situação bastante estranha, porque o presidente Lula não tem justificativa para estar isolado ou em regime especial de prisão, em que pessoas que o conhecem não possam visitá-lo. Isso, para mim, é muito estranho, até porque eu tenho uma certa experiência com estar presa. Eu fiquei 3 anos presa na época da ditadura. E, mesmo durante a ditadura, havia a possibilidade de você receber parentes, amigos e, obviamente, seus advogados. Mas o que eu quero dizer é que esse momento faz parte, eu acho, de um longo processo que começou em 2016, com o impeachment sem crime de responsabilidade. A partir daí, foi entronizado no governo do Brasil uma camarilha, uma verdadeira camarilha, que se especializou ao longo do tempo em levar vantagens dos cargos que ocuparam. E nesse sentido é estranho que essa camarilha esteja solta enquanto o presidente Lula, que jamais cometeu um ato ilegal, esteja preso. Além disso, eu acredito que o Brasil vem sofrendo um processo muito triste. Nós lutamos muito pela democracia e várias pessoas, vários líderes brasileiros nesse processo perderam a vida, foram torturados, mortos. E, portanto, a democracia tem para nós um valor especial. Nós a conquistamos nas ruas também, com as manifestações diretas e tudo mais. No momento em que a gente assiste um outro tipo de golpe, que não é o golpe militar, é certo que não é o golpe militar, mas é um tipo de golpe. Enquanto o golpe militar, por exemplo, corta pela raiz a árvore da democracia, neste momento nós vivemos um momento em que a árvore da democracia é comida por fungos e sofre efeito desses fungos, né, nas suas raízes. E aí nós vemos o quê? Nós vemos as instituições brasileiras sofrendo muito. A etapa do golpe que nós estamos vivendo é essa que prende o Lula para ele não ser candidato à presidência. Porque ele é uma das pessoas que nós sabemos que pela sua liderança, pela sua importância política junto ao povo brasileiro e mesmo junto à comunidade internacional. Eu vim recentemente de uma viagem pela Espanha e pelos Estados Unidos e a admiração e o respeito à trajetória do presidente Lula é inconteste. Nesse sentido, prendê-lo faz parte de uma tentativa de manter o golpe vivo. Como? Como? Reproduzindo o golpe.
tirando a pessoa que pode derrotar o golpe na eleição de 2018. Mesmo assim, não vão conseguir, porque o povo brasileiro vai resistir. Nós vamos lutar para que o presidente Lula possa exercer plenamente seu direito de cidadão, porque, ao que conste a mim, ele não foi jamais caçado, como nós éramos na época da ditadura. Só falta caçarem o presidente Lula de uma forma artificial, que é esta forma de tentar condená-lo a qualquer custo por um processo que peca pela inexistência de provas, não tem provas, inclusive o referido apartamento não tem a propriedade registrada em nome do Lula, ele não tem a posse. E, estranhamente, é um apartamento que foi dado em garantia por empréstimo. Então, este processo, lá no exterior, é eivado de problemas. Quando você diz que o juiz que julga é o mesmo que faz a instrução do processo, há um estarrecimento geral. Nós, hoje, temos de prestar bastante atenção em como opera a justiça, porque isso é importante para cada um de nós. O item mais importante, eu acho, da Constituição brasileira, no seu aspecto democrático, é que todos nós, homens e mulheres, nascidos e criados aqui, somos iguais perante a lei. Quando se desrespeita esse princípio, que todos nós somos iguais perante a lei, é muito, muito perigoso para cada um de nós. Hoje foi o Lula, amanhã pode ser qualquer cidadão ou cidadã brasileira. Por quê? Porque neste artigo, todos são iguais perante a lei, tem o inciso 57, que diz o seguinte: ninguém será julgado no Brasil sem que transitem os recursos, sem que os recursos transitem e se esgotem na segunda instância. Então, veja bem, que situação fantástica. A própria ditadura militar tentou cobrir de legalidade os processos nos quais nós éramos condenados. E nunca nós deixamos de ter condições de recurso, apesar de presos. Mas isso era ditadura. Ora, como negam que tenha havido um golpe, negam que estejam restringindo a democracia, surpreendentemente não podiam ter prendido o presidente Lula, porque não se esgotou todas as instâncias. E é público e notório, é um segredo de polichinelo saber que hoje há uma compreensão diferente no Supremo Tribunal Federal a respeito da prisão de segunda instância. Há uma volta à constitucionalidade, no sentido de que ninguém possa ser preso antes de esgotado todos os recursos. Afinal, foi para isso que nós lutamos, foi para isso que nós e muitos brasileiros, foi para isso que eles lutaram e muitos morreram. Foi para isso. Foi para que aqui houvesse presunção de inocência, houvesse garantia que nunca mais um inocente seria preso. Infelizmente, está preso um inocente, presidente Lula. Presidente, a gente fala de um cenário que se desenha com a liderança do Lula nas pesquisas. Não há plano B para o Partido dos Trabalhadores, mas já se pensa na possibilidade de o ex-presidente continuar na prisão até, enfim, que se registre a candidatura? Eu acho muito estranho essa preocupação quase obsessiva da mídia com o plano B. Quando eu sofri impeachment, falavam para mim assim: renuncia, presidenta, renuncia. Renuncia porque é mais digno. Não, digno é lutar. Digno é, se você acha que seu país é uma democracia, é ir no Senado e disputar. Por que é que eu sou inocente? A mesma coisa com Lula. A troco de quê? Plano B. Plano B você teria se você considerasse, em algum momento, o Lula culpado. Ora, nós consideramos inocente. Por que querem que nós, com as nossas mãos, que o apoiam, sejamos nós a retirá-lo do pleito? Porque querem, porque sabem o imenso constrangimento disso para a população brasileira, mas não apenas, para o mundo. Porque está todo mundo vendo, porque o Lula é reconhecido como uma grande liderança internacional.
como uma pessoa que representa a luta pela desigualdade e que tirou 36 milhões de pessoas da pobreza no Brasil. Além disso, o que eu acho muito grave? Acho grave que hoje se coloque como moeda de troca o Lula renunciar a ser candidato e aí não ser julgado. Não só é absurdo isso, como é muito pouco ético como proposta e como discussão em qualquer instância que seja as superiores como sejam as médias, porque o povo não aceitaria uma proposta dessas. E o seu plano Muito A obrigado. para 2018? Meu plano A chama Lula. E o da senhora? O meu plano A chama Lula. O meu plano pessoal, eu não estou discutindo aqui. Eu não faço manobra diversionista aqui. A senhora citou ainda Posso explicar por quê? Da Espanha, eu posso te explicar por quê. Sabe por que eu aprendi no Brasil? Que se eu responder essa pergunta, vocês vão dar ênfase a isso. E eu, querida, quero enfatizar a situação do Lula. Lula inocente. Lula deve ser liberado. Lula deve ser uma pessoa que tem todas as condições para estar livre. Então, me desculpa, mas hoje eu respondo qualquer pergunta sobre isso. Sobre mais nada, porque eu fiquei, depois até de que eu sofri um impeachment, eu fiquei uma pessoa muito esperta. Como seria um encontro com o presidente? Primeiro, eu o abraçaria. Segundo, eu me solidarizaria com ele. E terceiro, eu conversaria com ele sobre aquele assunto que ele mais gosta, o Brasil e o povo brasileiro. A senhora vai continuar tentando voltar, presidente? Já que não foi possível. Para todos os santos dias e todas as horas. Dá licença, Obrigada, agora, presidente. Depois quando eu chegar lá. Pessoal, nós estamos... Fazer um outro na Moi. O pessoal está esperando. Só um pouquinho para trás, né? Fique mais lá. Por favor, imprensa, eu vou pedir que se afaste para nós conseguir descer para o acampamento. Por favor. Eu participei também. Tu estava ali, né? Não, fiquei sabendo. Eu achei lindo, lindo. A senhora pretende voltar na quinta-feira? Ainda não sei. Todo mundo que pediu essa lei e agora uma comissão de parlamento. Ai, tá quente, né? Comissão Falaram que era frio, tá quente. da Câmara dos Deputados. Isso aí, na verdade, essa juíza não tem poder próprio do Poder Legislativo, uma comissão externa aprovada pelo presidente da Com licença, gente, eu vou pedir que abra, Agora, por você tem que favor. pedir para abrir agora. Pede Por favor, vamos abrir aqui, imprensa. Por favor. Oi! Da pátria brasileira! Dilma! Guerreira da pátria brasileira! Da pátria brasileira! Guerreira da pátria brasileira! Não posso. Guerreira, pátria brasileira! Dilma aqui, pessoal, não tem isso não. Dilma Guerreira da Pátria Brasileira! Dilma Guerreira da Pátria Brasileira! Senador
Nossa presidenta viajou o mundo denunciando o golpe e a prisão arbitrária do presidente Lula. Só pode ficar em pé se quiser. Nós vamos aqui, companheiros e companheiras, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui. Pode deixar. É pra ler lá. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Hoje à noite. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos. É ele que fica. Vamos iniciar o nosso. Vamos iniciar o nosso. Companheiro. Vamos iniciar o nosso ato agora. Tá bom, o autor está aqui. Obrigado pelas medalhas da minha terra. Vamos. Bem, nós vamos. Esse ato já foi anunciado aqui. Já foi anunciado aqui a presença de vários companheiros e companheiras deputados que já nos visitaram outras vezes, deputadas que já pronunciaram aqui. Nesse momento, nós vamos ouvir aqui somente 3 pessoas. A companheira e senadora, por favor, o som é frágil, o som não é forte. Nós vamos ouvir a companheira, senadora e presidenta nacional do PT. Depois nós vamos ouvir o companheiro e senador Roberto Requião. E por último, nossa companheira, presidenta Dilma. Então, Gleice, ó, tá aqui do lado já. Boa tarde, gente. A gente fica muito reconfortado de ter a presidenta Dilma aqui do nosso lado, né? Muito emocionante ter ela aqui, tentando visitar o presidente Lula. Veja, a presidenta Dilma, além de ser ex-presidente da República, é uma amiga do presidente Lula, é a nossa presidenta, é verdade. É verdade. Você viu que esse povo aqui é animado, é firme, sabe? É verdade, é a nossa presidenta. E não deixarem a presidenta Dilma entrar para ver o presidente Lula é algo injustificável. Assim como fizeram com o Esquivel aqui, assim como fizeram com o nosso Frei Leonardo Boff. Quer dizer, nós não conseguimos encontrar com os senadores, agora com os deputados, uma comissão da Câmara, nós não conseguimos encontrar justificativa para não deixar visitar o presidente Lula. Nem nos regimes de exceção tinha isso. A gente fica muito triste de não poder chegar e conversar com ele. Mas também, por outro lado, a gente encontra muito conforto aqui com vocês. O pessoal está aqui, presidenta Dilma, desde o dia que o presidente Lula veio para cá. E olha que foram recebidos com bomba de gás, com tiro de borracha pela Polícia Federal, quando o helicóptero estava chegando. E mesmo assim, esse povo não arregou, ficou aqui, montou barraquinha, dorme aqui, come aqui e faz a vigília.
todo dia dão um bom dia para o presidente Lula, toda noite dão boa noite para o presidente Lula, e o presidente Lula ouve. E vocês não sabem como é importante, boa tarde também, vocês não sabem como isso é importante para o presidente, essa solidariedade. Hoje nós fizemos a reunião do Diretório Nacional do PT aqui em Curitiba. Claro que aqui nós não temos só o pessoal do PT, viu, presidenta Dilma? A gente tem aqui o pessoal do PCdoB, a gente tem o pessoal do PSOL, nós temos gente de outros partidos, assim como o Requião está aqui, do MDO, do MDB, PCO, de vários partidos que estão juntos com a gente na luta pela democracia. E também de movimentos, o MST, o MAB, o Movimento de Mulheres, a CUT, enfim, vários movimentos passam por aqui. E delegações de vários estados do país, MTST, várias delegações de vários estados do país. Tem gente do Nordeste, do Norte do país, do Centro-Oeste, que vem aqui trazer a solidariedade ao presidente Lula. De São Paulo, de Curitiba também tem muita gente. Ou seja, Santa Catarina, desde o início. Tem gente do Brasil inteiro. Rio Grande do Sul, que está aqui a Maria do Rosário reivindicando já. E sempre nós temos lideranças passando por aqui. Isso é muito importante, porque a luta pela liberação do presidente Lula é uma luta jurídica, vocês sabem, mas é uma luta política, porque ele é um preso político. Se nós não tivermos nas ruas falando dessa injustiça que está sendo cometida pelo Lula, nós não conseguimos liberá-lo nem no processo judicial. Então é fundamental a resistência que vocês estão fazendo. E a presidenta Dilma tem cumprido um papel fundamental de denunciar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Ela esteve nos Estados Unidos, esteve na Espanha, e tem sido recebida, e aliás, coração valente, e aliás as pessoas ficam estarrecidas a situação que o presidente Lula está sendo submetido aqui. Eu queria, antes de tudo, agradecer vocês por estarem aqui. Nós também estamos fazendo uma rodada nacional, indo para todos os estados, para falar sobre isso, e vamos ter 2 grandes atos nacionais, um no Nordeste, em Juazeiro, vamos lá falar com Padim Padre Cícero, pedir pela libertação de Lula, vamos mobilizar o povo nordestino que quer mostrar sua solidariedade, e vamos fazer um grande ato em São Paulo. Mas isso não impede todos os atos que nós estamos fazendo para o Brasil. Os pequenos atos, o 1º de maio, que vai ser aqui unificado, é o primeiro depois da redemocratização, que todas as centrais estão juntas, e estão juntas pela democracia. Mas isso se soma a todos os outros atos que nós temos visto no Brasil. As vigílias, as manifestações nas fábricas, nas escolas, as manifestações nas ruas. Está todo mundo muito mobilizado e a prisão de Lula cair no esquecimento. Queiram eles ou não, nós estaremos aqui. E se nós incomodamos sim, podem se preparar que vamos incomodar mais. Enquanto o Lula estiver aqui, nós não arredaremos pé. Então, gente, obrigada. Vou parar por aqui, porque a gente quer ouvir também um grande lutador pela democracia, que tem sido um guerreiro com a gente, tem enfrentado as forças conservadoras, inclusive o seu partido, e é um orgulho para nós tê-lo como senador da República aqui no Paraná, que é o nosso querido senador Requião. Minha gente, vocês aqui, acampados, mantêm a chama da resistência. Mostram ao Brasil a inconformidade com a absurda prisão do presidente Lula. Vocês sabem que eu fui governador do Paraná por 3 vezes, 12 anos. Quero fazer uma comparação para vocês entenderem. Não é possível que o presidente da 7ª economia do mundo, veja bem, nós tínhamos passado a economia da Inglaterra, fosse corrompido por um apartamento de 3ª categoria numa praia ordinária de São Paulo. Não tem cabimento, a desproporção é absoluta. Eu fiz agora há pouco, Dilma, uma comparação ali na frente da Polícia Federal. Eu fui governador por 3 vezes. E comparando a capacidade econômica do Brasil com a do estado do Paraná, se eu tivesse, por exemplo, recebido no dia da minha despedida do 3º mandato, de presente, uma caneta Montblanc, caneta fina assim,
deve valer aí uns 500, 600 reais. Seria equiparável ao presente que poderia ter sido recebido por um presidente da República num apartamento sem vergonha numa praia paulista. Não tem cabimento, é um absurdo completo. Vocês estarão aqui, acredito eu, não por muito tempo mais. A resistência de vocês vai ajudar a mobilizar o Brasil e vai acordar aqueles malucos lá do Supremo Tribunal Federal, que vão definitivamente fazer valer o artigo 5º, 57º inciso da Constituição, que não admite prisão sem um julgamento final, que não foi o julgamento final do Lula, porque o julgamento final tem que ser pela absolvição. E nós estamos aqui dizendo a Curitiba, ao Paraná e ao Brasil, que não é a liberdade do Lula apenas que nós queremos. Nós queremos o Lula candidato à presidência da República esse ano. A candidatura do Lula vai pôr um fim ao entreguismo. É Lula com referendo revogatório, anulação das mudanças da CLT e a volta do Brasil a uma grande discussão democrática. Minha gente, eu já estive aqui algumas vezes e nós queremos hoje escutar a presença nova da nossa presidente Dilma, que até há pouco conversava lá na sede da Polícia Federal com o superintendente, porque a juíza não permitiu, mais uma vez, de forma absurda, a sua visita. Com vocês, a presidente Dilma. Eu queria primeiro cumprimentar as mulheres e os homens que estão aqui acampados, que são guerreiros, que estão aqui num ato de grande solidariedade humana e política, com o preso político deste golpe, o preso político exemplar desse golpe, porque prenderam o maior líder, não é só da América Latina. Cada vez mais fica claro que o Lula é líder de todos os povos que lutam contra a desigualdade, que lutam pelo crescimento econômico, com distribuição de renda, que lutam pela democracia e pela soberania nos seus países. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E acho que nós temos também a nossa missão. A nossa missão, nesse caso, é resistir. A palavra é resistir. Resistir. E eu sei que os homens e as mulheres desse país têm fibra e resistem. Eu sei disso e quero conversar com vocês sobre o que é essa prisão política, essa prisão de um inocente. É política por quê? Porque o objetivo é político. Querem tirar o Lula do processo eleitoral e com isso fechar o golpe com chave de ouro. É isso que querem. É política também, porque o julgamento foi feito e condenaram o inocente. O apartamento, o tal do apartamento, foi dado pela empresa para garantir o empréstimo da empresa para o banco. Foi tomado porque a empresa não pagou. A juíza, então, quis leiloar. Então, é uma fraude condenar o Lula por algo que não é dele, por um crime que ele não cometeu e que eles não conseguem dizer o que foi. Quando perguntado, o juízo disse: indeterminado, é um crime indeterminado. Imagina você se essa moda pega e nós começamos todos a sermos condenados por algo indeterminado. Não interessa o que você fez, mas a sua cara é de culpado. Não interessa o que você fez, mas você não pode ser presidente porque você é uma das pessoas que podem pedir o golpe. O Lula é o nosso grande representante, porque eles sabem que o Lula tem a condição
de barrar o golpe. O golpe vem sendo um processo. O meu impeachment sem crime de responsabilidade é um ato. O segundo ato é todas as maldades que eles fizeram, acabando com os nossos avanços sociais. São os retrocessos que eles estão impondo. A reforma trabalhista, criando o trabalho precário, criando o desemprego escamoteado, encoberto por um trabalho que é intermitente. Ou seja, você trabalha hoje, amanhã você não trabalha. Você trabalha depois da manhã, depois da manhã você não trabalha. Então, é uma situação que nós sabemos que está só interrompida para eles. Eles querem continuar, eles querem acabar com a Previdência Social. Não acreditem que é um ajuste na Previdência, porque os nossos governos aumentaram a expectativa de vida das pessoas. Não é para garantir que haja um aumento da idade de aposentadoria. Se fosse isso, era fácil. Não é isso, não. É para dar de mão no maior, eu vou chamar, o nome em inglês é fund, mas é uma arca do tesouro, cheia dos dinheiros dos aposentados do Brasil. É a maior concentração de dinheiro líquido que quem quer botar a mão? Quem quer botar a mão são os grandes bancos desse país. Como fizeram isso numa parte dos Estados Unidos e em países da Europa. Nós vivemos hoje um momento muito especial. Por isso que vocês são tão especiais. Que vocês ficarem aqui é tão especial. Qual é esse momento? Nós temos em outubro e novembro como interromper e barrar o golpe. Interromper e barrar o golpe. Por quê? Porque o nosso querido companheiro Lula é a pessoa que todo mundo sabe que tem autonomia, que tem autoridade, legitimidade e, sobretudo, o amor do povo brasileiro. E aí ele tem esse poder de nos representar cada um de nós. Falam, o presidente Lula é um conciliador. Ele não quer guerra, ele é um conciliador. Mas o presidente Lula não concilia com o direito dos trabalhadores, não negocia a soberania desse país, não entrega esse país para multinacionais ou para alguns poucos interesses privados. É, de fato, uma pessoa com grande capacidade de negociação, hoje transformado em preso político. Eu fiquei, quero dizer para vocês, extremamente impactada, extremamente estarrecida com o fato de nós chegarmos aqui e não podermos visitá-lo, como aconteceu com o Boff e como aconteceu com o Prêmio Nobel Esquivel. Por quê? Porque na legislação, quando é que você priva um preso de visita? Quando um preso político, não, um preso, até preso, sem ser político. Vamos voltar. Eu não estou falando nem de preso político, eu estou falando de preso. Ele, comum, ele tem de ser perigoso, querida. Ele tem de representar algum mal para a comunidade. O que não é o caso do grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, eu vou falar de preso político, porque eu fui uma. Preso político em todas as condições, principalmente quando cumpre pena, e é o caso do Lula, que está em processo de execução de pena, tem vários direitos. É estarrecedor que coloque o Lula em condições tão precárias. Por que é precário? Precário não é você só estar sendo acorrentado.
precário é quando impedem nós, humanos, que somos pessoas que gostam dos outros humanos. Nós vivemos olhando as caras uns dos outros, conversando com as nossas famílias, nossos amigos. O ser humano é eminentemente, né, uma pessoa que busca os outros. O que fazem com o presidente Lula? Segregam o presidente Lula. E segrega o presidente Lula por dois motivos. O primeiro motivo: temem a voz do Lula. Temem a verdade que o Lula encarna. E a inocência do Lula. Por esse motivo, e pelo segundo motivo, porque eles temem que o Lula converse com o povo brasileiro. Veja vocês, nós lutamos anos e anos a fio contra a ditadura, pela democracia. O que a gente queria? Que no Brasil não houvesse mais crime de opinião. O que é crime de opinião? É você falar e você ser culpado só por falar ou pensar. Isso é a característica maior da ditadura. Na minha época, quem fizesse uma reivindicação em nome dos trabalhadores ia para a cadeia. Quem, estudante, fazia uma manifestação contrária ia para a cadeia. Mas, sobretudo, eles não queriam que nós pensássemos, falássemos e discutíssemos. Nós não podemos aceitar que, encoberto por essa capa que está lá em Brasília e que está cheio de corruptos que todos nós sabemos quem são, nós não podemos aceitar que, enquanto eles falam e usam dos meios de comunicação, um homem inocente como é o presidente Lula, seja impedido de conversar com um amigo. O que eu sou do Lula? Eu sou companheira, mas eu sou, ao longo do tempo, sobretudo, amiga do Lula. Eu gosto do Lula. Eu acho o Lula um grande líder. E, afinal de contas, também fui presidenta desse país. Não só eles me tiraram da presidência. Vamos ter clareza. Eu ainda seria presidenta até hoje. Eu seria. Eles deram um golpe nesse país e aí tudo começou. Tudo começou. Primeiro, impeachment. Segundo, todas aquelas reformas que nós somos contra, que não foram aprovadas em eleição. Terceiro, agora prende o Lula para impedir que nós voltemos e ganhemos a eleição de 18. É para isso. Não é por conta de triplex, não é por conta de apartamento, é uma questão simplíssima. Então, se a gente quer o Lula livre, a gente também quer ele presidente. E é isso que eu acabo. Lula livre é Lula presidente. E quero terminar dirigindo para 100... Lula livre! 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 E quero terminar, peço desculpa, não tem... Eu vou falar para as mulheres. Porque eu fui a primeira mulher presidenta. Acho que as mulheres nesse país têm de ser empoderadas. Sei dos preconceitos e da dificuldade. Vocês são nossos companheiros, nossos irmãos, nossos parceiros. Mas eu queria falar o seguinte para as mulheres. Assim como vocês me defenderam, foram as primeiras a me defenderem no impeachment. Assim como vocês me deram rosas, flores, assim como vocês me encheram de amor e carinho, nós temos de lutar, homens e mulheres. Agora peço para as mulheres uma atenção especial. Vamos, nós somos insistentes, nós somos, eles falam, teimosas, nós somos irritantes.
Então, vamos ser irritantes com eles, vamos ser rebeldes com eles, vamos ser obsessivas com eles, vamos defender o Lula até ele sair, como disse o Requião. Porque eu queria falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma grande dívida com o ex-governador Requião, senador Requião, líder Requião. O Requião, quero dizer para vocês, fez um dos mais bonitos discursos no meu impeachment. Quando ele provocou-os, chamando-os de canalhas, canalhas, canalhas. Quero falar aqui de uma mulher que é uma rocha, uma mulher que deve nos orgulhar, que se chama Gleice Hoffmann. E muitas vezes de noite eu agradeço a Deus, mas sobretudo a nós mesmos e ao Lula, por ter feito dela a primeira presidenta do PT. E agradeço a todos que estão aqui, a todos os que estão aqui presentes, ao senador Lindbergh, que também foi uma grande defesa no Senado, ao Rosinha, ao nosso querido Paulinho Teixeira, a todos aqui, a Maria do Rosário, a Leonora, o Patrus, e ali o Raul Ponte, que está escondido, é gaúcho. Então eu agradeço a todos vocês, a todos, a cada um. E quero dizer para vocês, nas épocas difíceis é que nós crescemos. Nas épocas difíceis nós florescemos. E nas épocas difíceis nós não desistimos nunca. Um beijão. Dilma Guerreira da Pátria Brasileira! 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 Pessoal, a presidente Dilma vai puxar um boa tarde para o presidente Lula. Boa tarde, Lula. Boa tarde, nosso querido Lulinha. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, guerreiro Lula. Boa tarde, Lulinha, paz e amor. Eu te amo, Lula. Dilma Guerreira da Pátria Brasileira! 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 Pessoal, olha só, a presidente Dilma está saindo, tem alguns deputados, eu vou estar aqui, deputado Paulo Teixeira, deputado Patrus Ananias, deputado Raul Ponte. A gente vai dar novamente um boa tarde para o presidente Lula. Agora novamente. Boa tarde, presidente Lula! Boa tarde, presidente Lula! Boa tarde, presidente Lula! Lula, estamos aqui! Lula, estamos aqui! Lula, eu te amo! Lula, eu te amo! Em homenagem à nossa presidente eleita, nossa presidente legítima desse país, vamos a última vez! Dilma Guerreira
da pátria brasileira, Dilma Guerreira, da pátria brasileira, Dilma Guerreira. Dilma Guerreira, da pátria brasileira. Olha aqui, pessoal, tem uma entrega aqui de cartas de Goiás, queria que você falasse aqui. A presidenta do PT de Goiás. Boa tarde, companheirada. Aqui é a Kátia, presidente do PT de Goiás. Nós também estamos lá aguerridos com